Amados irmãos em Cristo Jesus, a paz seja com todos, uma boa noite. Prazer muito grande, mais uma vez, estar aqui para meditar na palavra do Senhor junto com os irmãos. Que o Senhor nos dê a sua graça nesta noite, nos abençoe, nos fortaleça, nos faça crescer no Senhor e que possamos ter, nestes momentos de valor eterno. Nossa mensagem de hoje está no livro de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Você pode anotar em casa e nós vamos meditar um pouco nesta palavra nesta noite e ver o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. O texto diz assim, amados: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Esta palavra do apóstolo São Paulo a seu filho na fé Timóteo, é importante que saibamos um pouco da história, do momento em que foi escrita esta carta. O momento histórico, o apóstolo Paulo ele estava preso em Roma e aguardando o seu julgamento, e possivelmente nesse julgamento, segundo suas previsões, ele seria condenado. Então ele aproveita estes momentos, este período, para exortar Timóteo a se preparar para enfrentar as grandes dificuldades que ele teria pela frente ao pregar o Evangelho, já que as grandes dificuldades que o apóstolo Paulo enfrentou durante toda a sua vida foi justamente porque pregou o Evangelho, porque falava de Jesus Cristo a uma comunidade que lhe era hostil. E o apóstolo está aqui incentivando o seu filho na fé, Timóteo, que era um jovem pastor, um evangelista, a deixar a timidez de lado, que ele era um rapaz tímido, e enfrentar os falsos mestres e seus falsos ensinos. E o apóstolo está falando a Timóteo a respeito de como ele poderia se sair bem no exercício do seu trabalho, do seu ministério. E ele diz assim: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Para nós entendermos o que é graça, que tipo de graça o apóstolo Paulo está falando, porque graça nós sabemos que é favor imerecido, é um presente, é um dom, é algo que nós recebemos. E no caso, a graça maior, a dádiva que nos deu a nossa salvação, né? Mas aqui o apóstolo Paulo está falando de uma graça diferente, que eu gostaria que nós analisássemos nessa noite. E quero ler um texto aqui com os irmãos também, amados, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. 2 Coríntios, carta do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, versículo 23 a 25, que diz assim, amados: São ministro de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar,
em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Quando a gente observa o Paulo está fazendo uma defesa do Evangelho, do seu trabalho, da maneira como ele se comportou na igreja de Corinto. Ele está aqui fazendo uma defesa diante dos falsos mestres que o acusavam de ser um enganador, um falso mestre, um falso apóstolo, que estava interessado apenas em usufruir da convivência com aquela comunidade. E o Paulo aqui ele está dizendo para aquela comunidade o quanto ele sofreu por conta do Evangelho. E aí você observa aqui, o que é graça? Pelo que nós observamos, a graça ela é uma força sem medida que Cristo dá aos crentes em momentos de grande sofrimento e angústia. É nesse momento de grande sofrimento, de grande angústia, que os cristãos recebem de Deus esta força especial, que se chama a graça do Senhor. O apóstolo Paulo, dificilmente, ele sobreviveria a todas essas dificuldades que ele expressa aqui desta passagem, se ele não tivesse a ajuda do Senhor. Dificilmente alguém resistiria a esses ataques das trevas, porque aqui Satanás moveu tudo que foi possível para demover o apóstolo da sua chamada, da sua missão. Paulo tinha uma missão que foi dada a ele pelo Senhor. Quando o Senhor falou, quando escolhe Paulo, ele diz, ele é um vaso escolhido por mim para levar o meu evangelho diante dos gentios, diante dos reis. E Paulo, ele cumpriu cabalmente a sua missão. Mas olha só as dificuldades que o apóstolo Paulo enfrentou. Para isso, houve a necessidade dele receber essa graça especial. Agora, a graça, essa graça especial que o Senhor delega aos seus servos, ela produz alguma coisa. A graça dada pelo Senhor, ela trará benefícios que nós veremos nesse texto que eu vou ler para os irmãos, para a igreja. O que foi que Paulo foi capaz de fazer por conta dessa graça, por conta dessa força especial que ele recebeu? O que foi que produziu nesse apóstolo? Aí eu quero ler lá com os amados, voltar lá para 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 6. Né? A graça é um favor imerecido. A graça especial o Senhor confere em momentos de crise, em momentos de angústia, em momentos em que, como é servo, o Senhor precisa dar essa reserva especial para que o servo continue no seu trabalho, sem naufragar na sua fé, sem abandonar o Senhor. Ele diz aqui, capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 6 em diante. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então o apóstolo, ele já tem consciência de que ele será condenado, de que nesse julgamento ele não será absolvido. E aqui o apóstolo é o final do seu ministério, né? Dizendo das suas expectativas, falou de que
durante mais de 40 anos de ministério, ele termina com poucos amigos, poucos do seu lado, mas ele diz que ele combateu um bom combate. Ele acabou a carreira. Ele guardou a fé. Então, todas essas dificuldades que, quando a gente acompanha a vida do apóstolo, a gente vê que aconteceram na vida dele, muitos sofrimentos, muitas perseguições, muitas angústias, para um homem que poderia ter tido uma carreira brilhante. Ele poderia ter sido um rabino, um teólogo famoso, ele poderia ter feito até parte do Sinédrio, se ele quisesse. Alguns dizem que ele foi membro do Sinédrio. Senão, ele poderia ser um grande empresário na fabricação de tendas. Tendas era uma profissão rentável. O fabricante de tendas ganhava muito dinheiro, porque aquele era um período em que as grandes nações, os impérios, eles cercavam cidades, eles faziam aqueles cercos com milhares e milhares de soldados. E eles tinham que usar muitas tendas. Então, se o Paulo quisesse ser um empresário na fabricação de tendas, na venda de tendas, ele seria um homem rico de qualquer maneira. Mas ele abriu mão de tudo aquilo que ele poderia ter em termos de ganho, porque ele disse: eu preferi perder tudo para poder ganhar a Cristo. Ou a gente ganha tudo, ou a gente ganha Cristo. Ou a gente perde tudo e ganha Cristo, ou a gente ganha tudo e perde Cristo. O Paulo fez a escolha certa. E nesse final ele está dizendo que ele está sendo oferecido como libação, ele diz: já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Ou seja, não se vê nenhum lamento aqui nesse momento de punição futura do apóstolo e possivelmente a sua morte. Ele está dizendo que todas essas dificuldades para ele foi um bom combate. Ele combateu, ele acabou a carreira dele e ele guardou a fé. E ele diz: agora a coroa da justiça está me aguardando, porque naquele dia o reto juiz dará essa coroa a mim. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vida. Então, amados, o apóstolo São Paulo, ele está assim sendo oferecido como uma oferta agradável a Deus, né? Não que ele quisesse a sua morte, mas ela chegava e ele não estava ali detratando as autoridades, xingando as autoridades, questionando com Deus. Não. Ele entendeu que aquela era uma missão que o Senhor colocou na sua mão e estava chegando ao fim. Que coisa brilhante, quando o apóstolo Paulo, ele depois faz um balanço final. É muito interessante que quando as pessoas fazem um balanço final das suas atividades, ela vai para uma aposentadoria e depois ela vai gozar a sua vida. O apóstolo Paulo está fazendo um apanhado geral de todo o seu trabalho, do seu ministério. A morte está esperando ele, mas ele está fazendo um balanço positivo de tudo aquilo que ele fez para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Há um texto na Escritura, no livro de Romanos, possivelmente, que diz que Deus faz com que tudo contribua para o bem daqueles que o amam. O apóstolo Paulo passou por uma experiência que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos, temos ainda esse minutinho. Ela está em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Aliás, 2 Coríntios 12, 4, 7 e 8. Eu vou ler para os irmãos. Fui arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que no meio das dificuldades, no meio dos sofrimentos, ele sente prazer porque sabe que esta é a vontade do Senhor para a sua vida, que não obstante essas perseguições, essas lutas, essas aparentes fraquezas dele, o Senhor o estaria amparando. O apóstolo Paulo, interessante isso, amados. Diante de todas as dificuldades que o Senhor está sabendo que ele vai enfrentar, porque ele diz, há 14 anos conheci um homem tal, ele está falando dele mesmo, né? Que teve uma experiência e foi até ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que não era lícito revelar, segundo ele. É impressionante isso aqui. Ou seja, ele tinha aquela visão, ele teve aquela experiência, o Senhor permitiu para mostrar para ele que todo o trabalho dele não era um trabalho em vão, que ele estava ali com uma missão e que essa missão seria recompensada um dia, como ele está dizendo aqui. Ele creu em tudo isso. Naquele dia, o reto juiz me dará essa coroa. É a vida eterna. A Escritura diz que Deus tem muitas promessas para nós, mas ele tem a promessa das promessas, que está lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 25, que diz o seguinte: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E o Paulo está dizendo, está garantida para mim. Por quê? Porque eu combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. É interessante que esse paraíso, que é o lugar inefável, maravilhoso, para onde os fiéis irão, o Senhor também prometeu para aquele ladrão na cruz. Aquele ladrão passou uma vida de desatinos e naquele momento crucial, finalzinho da sua vida, ele reconhece em Jesus o Senhor, o justo juiz, o Salvador, o Rei dos Reis. Ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, o Senhor garante para nós uma vida maravilhosa, num mundo maravilhoso, onde o apóstolo Paulo contemplou e, a partir dessa contemplação, ele se jogou de cabeça no ministério, trabalhou, conquistou muitas almas para o reino de Deus. Amados, neste mundo, o cristão passa por sofrimento, porque assim o Senhor falou. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O futuro para os crentes será fantástico. As dificuldades a enfrentar serão grandes, mas o Senhor diz assim nesta noite para nós: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Essa graça é essa reserva que o Senhor dá para os crentes quando eles estão passando por grandes dificuldades, por grandes lutas, por grandes angústias. Se esse é o seu caso, se você está nesse momento passando por grandes aflições, grandes angústias, em que o inimigo está apertando o cerco em cima de você, lembre-se que você precisa se fortalecer na graça que está em Cristo Jesus. Essa graça está à disposição de todo crente. Queria deixar essa palavra para a igreja nessa noite. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Só Ele tem essa reserva. Que Deus abençoe o amado, que Deus abençoe a amada. Até domingo à noite, se Deus quiser, estaremos presencialmente na igreja para o nosso culto de ceia. Até lá, amados. Que Deus abençoe e que nos consolemos com essas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Deus abençoe. Paz seja com todos. Irmãos, um aviso para domingo. A Raíra está colocando a mensagem. Os irmãos acessem aí a nossa rede social, que é para domingo você saber de que maneira nós vamos estar na igreja, a maneira que nós temos, o que nós temos que fazer para poder chegar a ter um culto abençoado domingo. Teremos restrições, cuidados. Então, acesse a mensagem lá que a nossa querida irmã Raíra colocou, para que nós saibamos como serão os procedimentos que nós temos que ter para poder termos um culto seguro, para que Deus seja glorificado. Então, até domingo, Deus abençoe você. Vamos nos preparar, orar ao Senhor, para que estejamos fazendo um culto de louvor que possa glorificar verdadeiramente o seu nome e que possamos agir com prudência e que o Senhor guarde as nossas vidas. É o que nós pedimos a Ele, ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Até domingo, se Deus quiser.